só, todas as terças-feiras nós teremos aqui no Manhã da Piedade um quadro sobre comportamento, onde você vai poder participar, enviar perguntas, né? E hoje o psicólogo Jairo Stacanelli está aqui conosco e ele vai esclarecer dúvidas sobre fé e psicologia. Jairo, bom dia! Seja bem-vindo, viu? Nossa, mãe, que alegria Muito bom mesmo. ter você aqui conosco. Jairo, e um assunto que gera muitas dúvidas, fé e psicologia, Sim. né? Tem até uma frase, quem crê é mais feliz. E aí, Jairo? Pois é, sempre quando me convidam para falar de espiritualidade e psicologia, eu me lembro do professor Giovanetti, lá na Federal, ele fala que ali no final dos anos 80, ele montou uma belíssima matéria, eu tive a oportunidade de estudar com ele ali em 2002, mais ou menos, que era sobre senso religioso. Ele e o Miguel Marfudi. Ele fala que a sala que ele tinha escolhido era uma sala com 15 alunos, mais ou menos. Síria, na minha turma devia ter mais de 100. Então, assim, as pessoas estão ávidas em saber o mistério, em compartilhar do mistério. Assistindo Paricardo falando agora, né, sobre o santuário, sobre as peregrinações, lendo o evangelho de hoje, Jesus sai, ele vai para o monte, ele vai para o morro. Quando ele estava angustiado, ele ia para um canto para peregrinar. Que coisa linda que o padre falou aqui agora, né? Retirar-se como uma necessidade. Falar de psicologia e falar de espiritualidade é falar da nossa condição de seres que somos, talvez fadados para pensarmos que tem um trem errado. Na medida em que o desenvolvimento cerebral aconteceu e que a gente ganhou talvez o maior presente de todos junto da nossa espiritualidade, que é razão, raciocínio, Sim. A capacidade de avaliar o que é certo do que é errado, de sermos, de certa forma, Síria, solidários uns com os outros quando conseguimos atingir esse nível de mentalidade, sabe? A gente começa a entender de que o nosso sentido, a razão de estar aqui é muito conectada entre você se perguntar quem você é e, inevitavelmente, caminhar para uma lógica de espiritualidade. Síria, quantos não são, eu conversava com a produção antes, os dispositivos dentro da igreja que o sujeito em casa agora, que está sofrendo, pode procurar e que tem a ver com igreja e com espiritualidade e com psicologia. Por exemplo, se você tem um problema com dependência química na sua casa, quantas não são os dispositivos da própria Arquidiocese de Belo Horizonte para ajudar você que está com esse tipo de problema? E se o seu filho ou o seu marido, por exemplo, não se reconhecem dependentes, é você que está sofrendo, tem um grupo vinculado à igreja, específico para a família, para poder te ajudar. Você não vai gastar mais do que uma condução para poder chegar nesse local. Quantos não são os casais que numa dificuldade muito grande com relação ao sentido, à continuidade do matrimônio, passou um feriado agora, foi um feriado ruim, teve briga dentro de casa. Quantos não são os casais, por exemplo, vinculados às Casas de Nazaré, aos grupos de casais, aos ECCs. Encontros de Casais com Cristo. Exatamente, que tem um psicólogo ali que vai, que faz uma palestra. Sou constantemente chamado para poder conversar com essas pessoas. Portanto, uma prática de espiritualidade que leva a uma lógica, a uma prática também de um questionamento de sentido de vida. Psicologia e fé tem tudo a ver com isso. Tudo a ver. E aquelas pessoas que acreditam, que frequentam um grupo de oração, né? Partilham um pouco do seu dia a dia em sociedade, essas pessoas, elas têm uma tendência a se sentirem mais realizadas, mais felizes já? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Os fatores terapêuticos de um grupo de psicologia, eu não estou nem colocando aqui agora apenas os grupos de ajuda mútua, esses que eu citei aqui agora, os grupos que se reúnem em torno de um tema, pessoas com depressão, familiares de usuários de droga, eu nem estou colocando especificamente isso, mas imagine uma pessoa que chega num determinado grupo e ela está se sentindo sozinha vivendo aquilo. Na hora que ela chega lá, ela se sente instilada de esperança. Isso é um fator terapêutico. Quando a gente pega, por exemplo, Yalom e outros, Prats, outros grandes teóricos da psicologia, que já dizem isso. No meu mestrado, eu pesquisei grupos de dependentes. Então, tinha um dos meus objetos de pesquisa, um dos meus entrevistados, que ele achava que nos grupos de dependentes químicos, nos grupos de alcoólatras, ele ia encontrar só aquelas pessoas que pareciam com mendigos na rua. Barbudão, todo mundo muito sujo.
Quando ele entrou lá a primeira vez, ele viu que era um vizinho dele, um sujeito que recuperou o casamento, que recuperou o trabalho, e ele começou a pensar assim, uai, peraí, essas pessoas bebiam como eu bebo e agora elas estão bem, naturalmente eu tenho um fator terapêutico de alguém que chega num ambiente desse e com fé se desperta. Percebe que é possível mudar aquela realidade que ele vive. A minha experiência no Santuário da Piedade, eu confesso que já fui várias vezes, como na linda foto que está no estúdio aqui atrás. Várias vezes. Mas a minha experiência mais bela da Serra da Piedade é ir lá num dia de manhã, vazio. Durante a semana. Durante a semana, de ficar de frente para o santuário e de rezar, de pensar. Às vezes até sem muito método, sabe, Síria? Assim, não levar o terço e deixar o pensamento sem fluir. Nenhum roteiro, exatamente, leve. Aquele frio gostoso, ou seja, desde uma experiência sensorial, porque ir ao santuário é uma experiência sensorial, é frio, é muito bonito, te dá um espaço, te dá uma ideia de imensidão muito grande, para você poder ali, meu irmão, entregar o que você precisa. Você fica mais conectado com você, sai dessa correria do dia a dia, carro, trânsito, né? Para um pouco para pensar, para analisar. Isso é belíssimo, né? Assim, uma experiência belíssima. Incrível. Talvez pensar em sentido de vida seja uma das coisas mais importantes, principalmente, eu falava do Giovanetti, que é esse grande especialista em psicologia existencial em Belo Horizonte, que vai dizer que aquele sujeito que não tem sentido de vida é um sujeito que sofre. Queria muito deixar esse recado. Se a sua vida não tem sentido, há sofrimento. A depressão, ela é sim uma doença que tem a sua base biológica. Há uma deficiência em neurotransmissores como serotonina, dopamina. O medicamento é necessário, mas ao mesmo tempo, questionar-se de sentido de vida. O sujeito que não tem sentido de vida, ele adoece. E é um número grande de pessoas que procura aí grupos de orações, procura consultórios psicológicos, porque não tem sentido na vida da pessoa, né? Com esse questionamento. Pois nós escolhemos, aí eu estou dizendo enquanto uma grande maioria, tenho certeza que a Síria não faz isso e que muitos dos telespectadores não fazem também, mas nós, enquanto sociedade, escolhemos um jeito esquisito de ser feliz. A gente escolheu o jeito do consumo para ser feliz. A gente escolheu o jeito de postar as coisas, nós somos, desde o sujeito mais simples, seres midiáticos. Então, muitas vezes, ao invés de você saborear um determinado prato, você quer postar para as pessoas até que antes de experimentar o prato, né? Para a foto ficar bonita. Porque se você postou aquilo ali sem ter colocado o garfo ainda, você não experimentou para ver qual é. Às vezes, o tempero é insosso. Esse sal que o Evangelho coloca para transformarmos em seres que são diferenciais no exercício da vida, muitas vezes a gente pensa que postar, consumir. Zygmunt Bauman, um filósofo polonês dos bons, amigo telespectador dos bons, vai dizer que em breve vai ser importante de colocar uma placa nos shoppings assim, consuma com moderação, porque isso aqui não vai resolver seus problemas. Das pessoas acharem que é um sapatinho, que é uma roupinha que resolve. Que vai trazer alegria. Se eu pensar na bandeira do cartão de crédito, porque a vida é agora, sabe? Você vai e compra. Sírio, se você der uma voltinha, você vai ver que você não precisava daquele sapato. Então é uma convenção que encontramos. Precisamos ser magros, jovens, são muito padrões estabelecidos, exatamente, né? Só que muitas vezes quando isso nos falta, o sentido também nos falta, porque a vida fica insossa. Eu estou vendo na sua lista de livros ali, um livrão do Jean-Paul Sartre, também filósofo francês do século XX, dos bons. Sartre vai colocar uma lógica muito importante para a gente poder pensar. Ele vai dizer que a existência, ela precede a essência. Então, se você, telespectador da TV Horizonte, você acha que você é muito disciplinado, você acha que você é muito moralista, você acha que você é muito correto, avalie a sua existência. Se a sua existência é sim de alguém que acorda cedo, que batalha, que faz seu exercício físico, que ajuda sua esposa nas coisas de casa, se você tem uma existência que é condizente com essa essência que você tem, show de bola. Agora fique atento, porque a falta de sentido também existe naquilo que você acha que você é, mas naquilo que você não pratica de jeito nenhum. Nesse momento, o exercício de espiritualidade pode te ajudar muito, porque primeiro, um exercício de espiritualidade, ele não deixa de ser um exercício
de silêncio e de humildade. Se o sujeito não se põe, como eu estava dizendo, é Nossa Senhora puxando a orelha do Jair Stacanelli, sozinho ali. É ela dizendo assim, cara, você não está fazendo certo esse negócio. Começa a mudar um pouquinho. Esse exercício de silêncio e de humildade pode aproximar aquilo que é da minha essência, que eu acho que eu tenho, de uma lógica de uma existência. A nossa existência precede a nossa essência. Tá certo. E a gente continua esse bate-papo gostoso daqui a pouquinho. E aí, o que o Jairo está falando tem a ver com o seu momento de vida, com o que você está passando? A gente continua daqui a pouquinho. Se você tem alguma dúvida também sobre esse tema, né, alguma pergunta, mande pra gente, viu? Mande lá para nosso WhatsApp, o número está aparecendo na sua tela, é o 996428473. Participe da nossa conversa, tá bom? Nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco, então, continuaremos o bate-papo com o Jairo daqui a pouquinho.